Olá, meu nome é Jorge, eu sou aluno do Instituto Federal Campus Petrolina, do curso de Licenciatura em Computação. Eu fui bolsista no PIBIT, um projeto de inovação tecnológica, para a construção de um sistema web. E meu orientador foi Anderson Luiz, Jamile Anderson Luiz, do IF também. Esse projeto surgiu da necessidade que a gente viu em relação ao ensino tradicional. A gente tem um ensino que tem seus déficits, ele, ele tem seus defeitos, ele acaba gerando resultados, como é que eu posso dizer, resultados indesejáveis aos alunos. Então, ele acaba gerando falta de interesse, acaba gerando desânimo e etc. E isso vai interferir diretamente no desempenho do aluno, é como se fosse um paradoxo. O paradoxo ele é o seguinte, ele vai sentir a falta de interesse por conta do ensino, da forma como é ensinado, e essa falta de interesse vai gerar um baixo desempenho dele, que vai acabar retornando novamente para a falta de interesse por conta do baixo desempenho. E aí, para resolver esse déficit, a gente tem a opção de usar metodologias diferentes daquelas que a gente já vê na sala de aula. E uma dessas metodologias é a gamificação. A gamificação é uma metodologia que lhe permite você pegar aspectos de jogo e colocar em algo que não é um jogo. Então eu posso gamificar, por exemplo, a minha rotina, eu posso gamificar o meu trabalho, da mesma forma que eu posso gamificar o meu ensino. Então eu posso pegar aspectos de jogo, aspectos que vão trazer mais do aluno, vão cobrar mais dele de uma forma benéfica e aplicar no meu ensino. Então, o objetivo desse projeto é trazer uma ferramenta, implementar uma ferramenta que auxilie o professor na aplicação dessa gamificação. Porque não é simplesmente pegar, dar uma estudada no conteúdo, ler os materiais e aplicar a gamificação. Infelizmente, não é tão simples para todos dessa forma. Então, apesar de você ter todo o material, de você ter tudo à sua disposição, pode ser que ainda assim você acabe aplicando de uma forma que não seria a ideal. Então, o professor que busca a aplicação de uma metodologia diversificada, ele vai procurar um conteúdo, ele vai procurar um material para poder ter como base a aplicação. Só que pode ser que ele acabe não tendo sucesso na aplicação dele. E aí que entra a nossa ferramenta. A proposta da ferramenta é sugerir ao professor, meio que mostrar a ele quais seriam as formas que ele poderia utilizar a gamificação na disciplina dele. Então a ideia é ter um ambiente interativo que vá gamificar os componentes curriculares dos professores. Para desenvolver essa ferramenta, a gente adquiriu uma metodologia. Inicialmente foi feita uma análise de competidores, onde a gente tentou elencar aspectos relacionados ao que deveria ter no nosso sistema, tanto em relação a coisa boa quanto em relação a coisa ruim. Então, um dos competidores analisados, por exemplo, foi o Kahoot, que tem uma interface extremamente rica em cores. Ele tem a interação do usuário é repleta de animações. Então, nós procuramos sistemas que tivessem aspectos relacionados à gamificação, aspectos de jogos e sistemas que acabassem sugerindo, de certa forma, o que o nosso sistema iria sugerir, que é a como gamificar algo, não necessariamente um componente curricular. Então nós encontramos vários competidores
Inclusive aplicativos para dispositivos móveis foi o que a gente mais encontrou. E depois de encontrar esses competidores, a gente partiu para a prototipação de baixa fidelidade. Aqui na tela, nessa tela aqui, é o sistema, essa é a tela do professor. E para chegar nessa tela, a gente fez alguns desenhos de acordo com o que a gente tinha visto dos sistemas. Uns desenhos no papel, desenhos que retrataram algumas telas de login, a tela inicial, a tela de cadastro da disciplina, com os dados que a gente ia precisar e etc. Então, depois de fazer a prototipação de baixa fidelidade, a gente começou a realmente implementar a ferramenta. Então nós tínhamos os requisitos dela que estavam descritos no projeto. Nós tínhamos a prototipação de baixa fidelidade, aí foi o momento de escolher as tecnologias que nós iríamos utilizar. Então, para desenvolver, como é uma ferramenta web, eu optei por desenvolver utilizando PHP, que é uma linguagem que eu já tenho familiaridade. Então, o desenvolvimento seria mais ágil do que se fosse com uma linguagem que eu ainda fosse aprender. E para tornar o desenvolvimento mais ágil ainda, eu decidi utilizar um framework chamado Laravel, na sua versão 5.8. Ele é um framework PHP extremamente poderoso e em ascensão. Ele está cada vez mais presente no mercado e evolui muito. A cada ano ele evolui bastante. Então eu utilizei ele na versão 5.8. Para o banco de dados eu utilizei o SGBD MySQL e usei o Vue.js na versão 2 para poder construir a interface. Então o Laravel ele tem integração nativa com o Vue.js. Então foi um dos motivos de eu ter escolhido essas duas tecnologias e o MySQL para o banco de dados. Então, durante o desenvolvimento, a documentação que foi escrita do sistema foi a nível de código. Mesmo assim, não foi todo o código que foi documentado, porque a ideia era implementar a ferramenta. Então, eu fazia a implementação da ferramenta, realizava os testes e alguns trechos de código que eu achava importante eu documentava. Não dá pra ver muito bem daí por conta do foco da câmera, mas essa é a tela do sistema e esse daqui é o código dele. Não 100%, mas eu diria que é o miolo do código, é a parte que faz o sistema funcionar, a parte principal do sistema. Então, a plataforma ela foi implementada de acordo com os critérios que a gente estabeleceu no início. Depois ela foi inclusive disponibilizada para testes, alguns professores do IF testaram, com ela já pronta, sem, como é que eu digo, sem direcionamento, então eu não teve uma explanação mais detalhada do que seria o sistema. Eles tiveram um sistema para ensinar eles o que ele faria. Então a gente teve um feedback bom desses testes, porque surgiram apenas alguns ajustes. Então esses ajustes foram ajustes relacionados a interface, a posicionamento de botão, em relação à validação de dados de formulário. Por exemplo, no cadastro da disciplina tinha um dado que não estava sendo validado. Ele estava pedindo um valor numérico, mas se eu inserisse um valor de texto, ele dava erro porque não conseguia validar e não conseguia cadastrar a disciplina. Só que o certo deveria ser ele validar os dados. Então, alguns detalhes pequenos, eles foram, é, eles foram elencados pelos testes, coisas que foram resolvidas já. E algumas instruções, sentiram falta de algumas instruções, que inclusive foram implementadas também no sistema. Então eu diria que a plataforma ela conseguiu alcançar os seus objetivos. Ela é uma plataforma simples no momento, é uma plataforma que ela está absorvendo poucos dados, então por conta dos poucos dados que ela absorve, ela também vai trazer poucos dados para o professor, mas ela depende totalmente, inteiramente dos dados que são inseridos. Então ela aceita poucos dados, só que como trabalhos futuros eu poderia sugerir um refinamento do código para que ele fique
mais sugestivo, para que ele consiga trazer mais dados ao professor. Porque hoje a ferramenta ela utiliza dois recursos para poder fazer todo o cálculo que precisa para poder sugerir a disciplina, para poder gamificar a disciplina. Ela vai utilizar os dados que o professor inseriu da disciplina e vai utilizar os dados previamente cadastrados pelo administrador e configurados a nível de código. Então eu tenho uma disciplina aqui, não dá para ver direito, mas eu tenho uma disciplina que já está gamificada. Essas são as minhas disciplinas. Esse azulzinho que dá para ver aí é a minha disciplina que eu cadastrei. E aí eu posso gamificar a minha disciplina e ele vai me gerar os modelos. Esses são os modelos gamificados. Ele vai me dizer a quantidade de pontos em atividade, a quantidade de pontos em desafios. Ele vai me dizer a quantidade de medalhas e quais são essas medalhas que ele sugere. Ele vai dizer em quais encontros seria melhor eu fazer um desafio ou simplesmente deixar como atividade. E além disso tudo, eu vou poder ter acesso a esse material em PDF. Ele vai gerar um PDF do material para mim, com tudo aquilo, mais algumas instruções que são cadastradas pelo administrador e instruções em relação à utilização da pontuação. Então, para concluir, eu diria que a proposta ela foi alcançada no escopo que ela foi escrita, só que eu acredito que o sistema tem muito potencial, então ele deveria ter uma continuidade para ele. A implementação dele não deveria ser interrompida, ele tem muito o que melhorar por conta do potencial. Ele teve boa aceitação nos testes e isso evidencia que ele atende às necessidades do docente na proposta inicial dele. E dada a abstração do sistema, ou seja, a gamificação não é uma metodologia que é utilizada aqui em Petrolina, por exemplo, ela é uma metodologia utilizada no mundo. Então eu diria que, dada a proposta do sistema, que é pegar um componente curricular e gamificar ele para o professor, ele tem um potencial de ser utilizado não só aqui no Brasil. Então é interessante a tradução do sistema para uma língua como o inglês, que é amplamente utilizado e difundido no mundo, para que o sistema fique disponível para outras localidades, outros países. E também é necessária a documentação no que diz respeito à engenharia de software mesmo, documento de requisitos, o diagrama de classe, a modelagem do banco e etc. O banco que foi modelado ele foi o suficiente para eu conseguir desenvolver o sistema. Então eu quero agradecer ao Instituto Federal, eu quero agradecer ao meu orientador, eu quero agradecer a toda a documentação que foi disponibilizada para os frameworks e as linguagens que eu utilizei e a você que está assistindo, a vocês que estão assistindo. E fiquem em casa. Obrigado.